eu estou bem feliz com esse tema, porque o tema de ontem, assim, a gente estava mais à vontade, né, tinha, assim, uns temas que a gente tem mais familiaridade aqui no Todos. Esse, Ju, vou te falar que a gente tá ainda comendo grama, tá? Tem que realmente entender muito mais. A gente sabe que é uma realidade inevitável, né, uma tendência irreversível, né, a gente cada vez mais usar a tecnologia, a inteligência artificial na educação, mas vamos combinar que a turma da educação ainda precisa aprender bastante para não cair em armadilhas e usar a tecnologia, a inteligência artificial da melhor forma. Então, eu estou bem feliz com esse painel, com esses painéis, né, dessa manhã, relembrando para quem estava aqui ontem, comunicando para quem não estava ontem. Essa aqui são 2 dias de seminário em parceria com o BID. Então, quero agradecer o Marcelo, eu já pedi para o Marcelo vir aqui para frente, porque ele também vai dar as boas-vindas para vocês. Esse é um ciclo de seminários, né, de 2, em que a gente está compilando aqui muito conteúdo nesse palco. Por isso que a gente tem essas 2 câmeras, isso vai para o YouTube, então saibam que tudo aquilo que for dito aqui vai para o YouTube, né? Então, é diferente daqueles. Porque aqui a gente está num espaço pequenininho, parece que a gente está aqui. Então a gente pode abrir aqui a nossa caixa preta, só para vocês saberem que isso tudo vai ser depois divulgado, né? Mas é um espaço aberto, é um espaço para a gente realmente poder dividir aqui os conhecimentos. A gente vai extrair vários conteúdos, vai transformar isso em pílulas para poder fazer a disseminação. Porque, da mesma forma, secretário, que a gente fez ontem uma discussão muito importante sobre gestão, planejamento, investimento da educação, né? Que é aquela parte que a Júlia falou que é o saneamento básico da educação, que ninguém vê, mas que é super importante, é um tema menos sexy. Esse é um tema extremamente sexy, tem um hype total e a gente precisa botar a bola no chão para poder entender o que realmente serve para a educação brasileira. Então, dá essas boas-vindas para vocês. Vou passar para o Marcelo também dar as boas-vindas, mas também já vou pedir para o Saron, o Eduardo Saron. Cadê o Saron? Aqui. Saron, já vem aqui para frente, porque você também vai dar as boas-vindas e vou explicar por que o Saron está aqui nessa abertura, para além de ser a primeira pessoa que vai falar. O Saron, que é o presidente do Itaú Social, né, da Fundação Itaú Social. Da Fundação Itaú. Gente, eu sou do conselho e erro. Então, todo mundo está perdoado de errar. A gente está nesse período de transição de Fundação Itaú. E ele foi a primeira pessoa que falou: Pri, a gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa entender melhor. E ele tem, assim, liderado, acho que no terceiro setor, né? Acho que o Piauí é a grande liderança no setor público, mas o Itaú tem liderado muito essa discussão no terceiro setor. Então, queria agradecer também você, Sauron, por abrir essa nossa rodada de conversas dessa manhã, tá bom? Então, eu vou passar para o Marcelo dar as boas-vindas, depois eu já passo para você, Sarão. A gente senta e você continua, tá bom? Gente, bom dia, bem-vindos e boas reuniões. Obrigado, Pri. Bom dia a todos e todas. A gente, desde o BID, nós sentimos também como em nossa casa. Nós temos uma parceria já de longo tempo e valoramos muito o fato de ter um espaço aqui como para poder pensar juntos, discutir e como para, talvez, motivar novas ideias, caminhos. Aqui temos um público diverso, secretários estaduais, municipais, temos vários ex-secretários, academia, MEC, enfim, acho que é um público muito interessante como para poder pensar juntos. Parece que os temas de ontem e hoje não têm muito a ver. Ontem foi mais gestão, hoje mais transformação digital, inteligência artificial. Mas tem muito a ver, porque a tecnologia coloca a gestão noutro patamar e com possibilidades de fazer coisas que faz um tempo a gente não considerava possíveis. Então, temos um eixo
común aquí, que esperamos poder conectar essas pontas bem. Obrigado, Pri. Obrigado a todos por estar aqui. Saron, então agora com você. Bom, tem microfone. Tem aqui. Faça a introdução desse nosso dia. Pri, no meu roteiro, tinha que eu chamar o Marcelo para falar, mas ele já falou. É isso, né? É isso. Agora então é com tá bom. você. A gente já deu as boas-vindas e o bom dia. Eu não sou muito disciplinado, então... Tudo bem. Por isso que eu rechequei aqui para ver se eu estava indisciplinado aqui com o roteiro. Obrigado. Oi. Tem uma apresentação, então é isso. Marcelo deu as boas-vindas, Bri deu as boas-vindas, eu quero dar boas-vindas para todo mundo aqui, muito feliz de estar diante de gente que eu gosto muito. Fundamental todos liderar esse debate, todos têm a legitimidade, têm a capilaridade, têm a organicidade, então, Pri, toda a equipe do Todos, parabéns. Onde eu queria muito ter vindo, a gente lá na Fundação lançou uma profunda pesquisa sobre desigualdade. Então, a vida é assim, a gente tem que acabar escolhendo. Mas eu vou devolver a palavra para o Marcelo, já estivemos juntos, um prazer mais uma vez estarmos aqui. Aí você vai fazer uma apresentação, me parece, de 10 minutos, né? Depois volta para mim, a gente compõe a mesa, enfim, a gente segue aqui. E essa mesa precisa terminar que horas? Só para a gente... Às 11. Então, temos 1 hora e 10 minutos. É um tempo imenso aqui para nós, né? Marcelo, por favor. Quais são os desafios que temos como na nossa região? Ante que nos estamos enfrentando? Que é que secretário, quando se senta, 1º de janeiro, cada 4 anos aqui, enfrenta que temos aprendizagens baixos, comparados com outras regiões e em disciplinas que são absolutamente clave para o sucesso na vida profissional e pessoal de nossos jovens. Apenas 75% dos estudantes de 15 anos têm desempenho baixo em matemática. Apenas 25% têm o desempenho que nem sequer é o desempenho esperado. É desempenho que não é baixo. Isto comparado contra 31%. Se puder ali, que a gente está gravando. Sim, como não. Isto comparado com 31% da OCDE. Então, temos que maximizar a aprendizagem nas aulas. Não só são aprendizagens baixos, senão que estão desigualmente distribuídos. Nós aí temos vários países, Brasil está por aqui. Quando vemos por nível socioeconômico, as diferenças são gritantes. Temos que maximizar a aprendizagem, mas para alguns mais que para outros. O segundo desafio que temos é uma baixa taxa de conclusão do ensino médio. Brasil está por aqui, com altas diferenças entre os diversos quintis. E temos que, além disso, 36% concluem não na idade certa. E, por último, então, temos que ampliar o acesso e precisamos ter trajetórias educativas completas. E, por último, o quadro basicamente mostra neste eixo os puntagens nas provas PISA e aqui mostra qual é o gasto promedio aluno. Todos nossos países estão por baixo dessa curva vermelha, o qual indica que
não estamos atingindo os resultados dados os níveis de investimento que temos. Vocês aí veem Vietnam sozinho, acima, quase 400 pontos, obtendo resultados muito melhores do que todos os nossos países, com um investimento expressivamente menor. Agora, vocês devem estar pensando que me confundi de PPT, porque vocês estavam esperando que eu fale de quê? De inteligência artificial. Mas muitas vezes, com estas novas ondas, em lugar de vincular problemas a soluções, tentamos encontrar problemas para soluções novas. Então, agora sim, bom dia, eu sou Marcelo Pérez Alfaro e vou falar de inteligência artificial como na educação. E eu poderia parar aqui. E se vocês elevam a mensagem de que a tecnologia, todas as ondas que nós vivemos até hoje e a inteligência artificial tem que ser colocada ao serviço dos desafios que nossos sistemas têm, que são aprendizagens maiores e equitativamente distribuídos, progressão, fluxo, falando na mesma gíria que falam aqui, e uma gestão melhor, mais equitativa e mais eficiente, que era o que nós compartilhava Greg ontem. Então, assim foi como aparecem todas estas polêmicas. A inteligência artificial pode substituir o papel do professor? Essa é a solução que pode nos dar. Então, frente a esta nova onda e frente a estes debates que se vão dando, a gente tentou, num paper que nós fizemos e que se conheceu em abril de 2024, tentar pôr a perspectiva da inteligência artificial dentro das diversas ondas de transformação digital que se foram dando. Primeiros anos 2000, Negroponte, os dispositivos, one laptop per child. Década de 2010, por aí, plataformas, conectividade. Década do 2020, pandemia, a conectividade ao serviço do acesso e da continuidade. 2025, 24, advenimento da inteligência artificial. Então, o que nos parecia era, vamos rever o que sabemos dessas anteriores ondas. Que temos que fazer para que isso funcione? E, sobretudo, como vinculamos essas soluções que se foram dando aos desafios enormes que têm os nossos sistemas, dos quais os secretários, os ex que estão cá, enfrentam de maneira permanente. Assim foi que nós decidimos separar os tantos. E tem duas questões diferentes na introdução da inteligência artificial ou da transformação digital. Uma é aprender e ensinar com IA. E outro é aprender e ensinar sobre IA. E isto, não com uma visão de escola Mickey Mouse,
do Silicon Valley, senão com uma visão de sistema educativo, de rede, de coordenação de um sistema, de entrega de um serviço público que tem enormes desafios logísticos. Vocês sabem que a quantidade de coisas que um sistema combina. Então, a gente aqui tentou fazer o bom e o ruim. E aqui, de Charles Dickens, um livro que foi escrito na parte prévia da Revolução Francesa, e que fala tempo de dúvidas, mudanças. Então, fala, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. A era da sabedoria, a era da ignorância. Então, o que podemos ver de quais são as lições que nos dão o melhor dos tempos? Quais são as evidências dos efeitos positivos que tem o uso da IA na educação? E aí, eu não vou ir exaustivamente com todos, mas separamos em cada um dos desafios, dos 3 desafios que temos. Neste caso, maximizar a aprendizagem na sala de aula. Qual é o problema concreto a resolver? Que é que a transformação digital, até hoje, aprendimos com isso, e que é que a inteligência artificial traz como uma solução adicional. Então, vou ir só por uma aí. Todos sabemos que tem uma heterogeneidade muito grande nas salas de aula, no sistema. Temos umas redes que, como Greg fala muito nas suas pesquisas, acostuma estar segregada. Então, temos um desafio de como atender esse panorama de heterogeneidade intra e entre as escolas. Sabemos, temos muita evidência sobre a tecnologia apoiando o reforço dentro e fora da escola. E temos muita experiência e conhecimento sobre a questão de um conteúdo personalizado e adaptativo. Sabemos que funcionam tanto para alunos quanto para os professores, computer assisted instruction, computer assisted learning, em áreas como matemática, português. Agora, o que é o que nos traz novo? Os chatbots podem fazer perfeitamente essas funções que antes eram com outros meios. Isso tem umas economias de escala e uns ganhos em acesso enormes, sempre que tenhamos uma boa taxa de utilização dessas ferramentas. E para os professores, toda a questão de como a IA como uma ferramenta para desenvolver melhores e mais sólidos planos de aula. Problema 2. Temos que ampliar o acesso e ter trajetórias educativas completas. A tecnologia nos ajudou com acesso a zonas que antes eram impensáveis. Aqui temos exemplo do Amazonas, ensino a distância síncrono, assíncrono. E para o problema que tem a ver com o desengajamento e com a
evasão escolar, passamos de sistemas de alerta precoces basados em eventos, frequência, notas baixas, crises, a sistemas de alerta que têm uma capacidade predictiva. E para eficiência na prestação do serviço educativo, temos necessidade de dados, informação, distribuição de recursos desiguais entre as escolas, e aí os ganhos que pode nos dar a IA são enormes, em termos de ajuda para dar feedback personalizado aos estudantes, que poupam muito tempo dos digamos, docentes, e IA como ferramenta para melhorar os sistemas de gestão básicos e de alocação de recursos. Aprender sobre IA, eu vou dar só um exemplo rápido. A gente está trabalhando numa solução para introduzir o ensino de IA de uma forma prática, adaptando ao Brasil uma plataforma croata que basicamente combina ensino de IA com os estudantes desenhando um próprio chatbot para poder implementar. Isto estamos fazendo no Pará e tomara também no Piauí. O pior dos tempos, e aí já vou ir rápido porque estou passado. Sabemos todos estos. IA precisa de uma certa base tecnológica e de informação. E nossas escolas têm um acesso a recursos tecnológicos e a conectividade que é extremamente desigual. Cuidado que uma solução não se transforme numa fonte de um problema novo que tenha a ver com uma profundização das desigualdades. Então, 3 princípios básicos para garantir equidade no uso da IA. Adaptação ao contexto local, fundamental. Isto funciona em base a ter muitos dados, e se os dados não são apropriados, a inteligência artificial simplesmente vai dar soluções que não são pertinentes para o contexto. IA em nossos países deve ser compatível com problemas de conectividade e com a necessidade de que os dispositivos sejam compartilhados. E, por último, tem que ser de uma fácil adopção e de um alto nível de uso. Importantíssimo ter instaladas as condições habilitantes. Parece que estou falando de coisas óbvias, mas muitas vezes o fornecimento de dispositivos, conectividade, recursos, a criação de competência para os docentes e a governança não vão ao mesmo ritmo. Então, precisamos realmente organizar muito bem isto. Por último, grandes lições como para levar disto. Temos que ter uma teoria da mudança clara. O desenho deve estar basado no problema a ser resolvido e não na tecnologia que vai ser utilizada. Temos que avaliar a eficácia e a relação custo-benefício.
muitas vezes temos viés a considerar solo a parte da personalização, mas IA também tem impacto enorme em melhorar as funcionalidades que tem a ver com a gestão do dia a dia do sistema. E, por último, os princípios de equidade não têm que ser entrados pela janela na última hora. Precisam estar desde o primeiro momento. Não é uma condição que entra logo, senão que é uma condição necessária ter presente desde o princípio. A inteligência artificial pode ou não pode substituir os professores? Obrigado. Gracias. Obrigado, Marcelo. Muito feliz a sua apresentação. Acho que traz pontos relevantes aí do ponto de vista mais objetivo do uso da inteligência artificial na educação como um grande desafio, mas uma grande oportunidade. Acho que o central disso é a hiperpersonalização, né? Acho que é a hiperpersonalização para a gestão da escola, da gestão escolar, gestão dos secretários, a hiperpersonalização do apoio ao professor e também da tutoria ao aluno. Essa tutoria ao aluno sempre é o mais complexo, é o mais a debater, porque a gente precisa saber diferenciar o que é hiperpersonalização do que é hiperindução. E aí a gente tem que se afastar da hiperindução. Hiperindução não gera aprendizado, né? Gera uma resposta fácil, uma resposta imediata, né? A gente cumpre as tabelas referente aos modos de avaliação atualmente aqui no mundo, mas aprendizado, troca, construção do sujeito, do cidadão e daquela pessoa para o mundo do trabalho parece bastante complicado. As anotações aqui, eu tenho 10 minutos, mas vou tentar diminuir para compor a mesa aqui rapidamente para a gente iniciar uma conversa. Eu queria falar algumas coisas. Primeiro, tirar da frente a percepção que a IA é uma ferramenta. Ela não é uma ferramenta. Ela não é um instrumento. Ela é, como desdobramento, ferramenta, instrumento, tem suas capacidades de funcionalidade, mas ela é, sobretudo, algo que veio para mudar as nossas vidas. O que os economistas chamam de tecnologia de propósito geral, né? Quem me acompanha no LinkedIn, nos meus ensaios e aqueles que eu já me ouviram falar, eu peço perdão, porque eu vou me repetir aqui, afinal, uma audiência tão qualificada que eu não vou perder essa oportunidade de reafirmar algumas questões que eu tenho lido e reverberado e refletido sobre o tema. Não é uma ferramenta. Recentemente eu tive no encontro de advogados da OAB e todos eles estavam falando sobre direitos autorais, a ferramenta, o instrumento e tal. Mudou a liga, mudou o paradigma. Nós não estamos falando só de mudanças epistêmicas, né, da forma que conhecemos, dos valores que carregamos. Nós estamos falando de mudanças ontológicas. E se a gente se relacionar com os direitos humanos, né, os capítulos que nos abraçam, educação, arte, cultura, uso da tecnologia, são aqueles 26 e 27, né? Na educação, o direito para as pessoas tenham acesso à educação gratuita, né? Tenham vida cidadã, sejam incluídos. No 27 fala da gente poder acessar a tecnologia, mas se beneficiar dela. O que a gente está tratando aqui, diante dessa tecnologia de propósito geral, que muda o nosso modo de vida, assim como foi a energia elétrica, a máquina a vapor, o domínio do trigo, a imprensa, nós estamos tratando aqui de um assunto ontológico, que está, para mi, ligado lá ao primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vejo, o primeiro artigo fala de 4 coisas que, para mim, é fundamental, e nunca a gente discutiu tanto sobre isso com a inteligência artificial. Fala de consciência, fala de razão, fala de liberdade e fala de fraternidade. São temas profundamente debatidos nos tempos atuais. Nunca se debateu, afinal, ela tem consciência, não tem consciência? Ela tem racionalidade? Ou ela é só um conjunto de padrões estatísticos que geram, a partir das suas parametrizações, das suas grandes bases de dados, da sua capacidade de aprendizagem profunda, das suas redes neurais, ela gera respostas
determinadas a partir dessa grande evolução tecnológica, né? Nós estamos só nos primeiros dias da primavera da inteligência artificial, né? Começou lá em 50, com o Turing, quando fala, olha, quando a máquina enganar o homem, ela será mais inteligente do que o homem, e a gente vê várias situações disso acontecendo. Ele não introduz o nome da inteligência artificial, só se fala em 56, num grande congresso, sobre isso. O fato é que, se a gente não considerar a IA como uma tecnologia de propósito geral e como uma mudança ontológica, portanto, no nosso modo de vida, na construção da nossa cultura, na forma que a gente constitui a nossa memória social, na forma que a gente gera conhecimento e difunde o conhecimento, nós vamos estar completamente superados. E é esse o papel da escola, é esse o papel do educador, é esse o papel de quem formula, né? Eu tenho, naturalmente, né, acho que a China é o grande referencial hoje nesse debate, nessa conversa. A gente, né, Paulo, Gabriel, fomos para a China em novembro passado, né? Eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a disciplina, né? Claro que a gente tem que avançar na disciplina, e é por meio da disciplina que eles estão sendo determinantes no processo de revolução da inteligência artificial. Mas a gente tem uma coisa que eles não têm, que é pluralidade, que é diversidade. E a IA pode apostar, sim, na diversidade e na pluralidade. E esse tem que ser uma intencionalidade no nosso uso quando a gente está diante dessa tecnologia de propósito geral. Porque ela tende a homogeneizar. E isso é um dado positivo para quem tem disciplina. E, nesse sentido, o Brasil tem um papel de garantir a pluralidade no uso da inteligência artificial. E aqui já é um espaço poderoso de conversa de nós com a escola, de nós com o professor, de nós com essa reinvenção do reencantamento desse espaço de juntar pessoas, né? E aqui eu trago um outro tema, que é a nossa capacidade de viver a vida real, né? Nada mais poderoso do que o encontro entre pessoas. Se tem uma coisa que ela nunca vai nos superar, né? Nós estamos falando de uma inteligência artificial que está nos primeiros dias aí de primavera, não tenho dúvida que ela vai chegar à superinteligência. Para mim, não com essa modelagem, né? Com essa modelagem de LLM, para vocês terem uma ideia, há um estudo feito pela Agência Internacional de Energia, se o modelo permanecer como é hoje, em 2030 a inteligência artificial vai consumir a mesma quantidade de energia do que o Japão consome, né? E todo o desafio de produzir conhecimento e todo o desafio de avançar no mundo sempre foi o desafio do domínio da energia. Quanto mais a nossa capacidade de usar menos energia para produzir mais conhecimento, mais produtividade, maior é a nossa capacidade de avançar. E ela, nesse sentido, esgota os processos da forma que está dada hoje. Por isso que eu acho que o Iggy vai estar aqui, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, infinitamente melhor. Por isso que eu acho que o modelo atual não nos leva à inteligência artificial em nível superior, geral, da superinteligência. Mas eu acho que a gente caminha para... Alguns dizem, vejam a janela, alguns dizem 5, né? Os grandes especialistas, outros dizem 20, mas o fato é que ela vai, em algum momento, nos superar do ponto de vista da capacidade de produzir conhecimento e de criar, né? Mas tem uma coisa que ela não vai nos superar, é a capacidade de viver a vida vivida. E este também, eu queria chamar a atenção, que deve ser o lugar da escola. A gente lançou uma pesquisa ontem sobre desigualdade, um profundo caleidoscópio sobre como o brasileiro percebe, concebe, entende a desigualdade, e um dos dados lá me deixou bastante intrigado. E que não fala contra, mas fala a favor, inclusive. As pessoas se sentem mais acolhidas na igreja do que na escola. 70% das pessoas se sentem mais acolhidas na igreja e 40% se sentem mais acolhidos nas escolas. Que bom que as igrejas estejam cumprindo esse papel, mas as escolas precisam recuperar esse lugar do acolhimento. E este lugar do acolhimento é, sobretudo, o lugar da vida vivida, do convívio, do encontro. Vejam a importância da retirada dos celulares nas escolas. A gente vê notícias e professoras falando, olha, a vizinhança voltou a reclamar da hora do recreio. Porque o pessoal está gritando, está correndo, está, né, se interagindo. Este é o lugar poderoso da escola. Então, quando a gente fala de IA, a gente tem que falar de hiperpersonalização, a gente tem que falar de todos os endereçamentos maravilhosos que ela pode cumprir na nossa vida, mas a gente precisa falar sobre o aspecto ontológico do que é razão, do que é fraternidade, do que é consciência,
deste lugar poderoso que a escola precisa se reorganizar para isso, retomar para isso. E, para mim, para terminar, este lugar é o lugar que eu tenho falado muito da interdependência, né? O lugar do encontro com o outro, de uma nova ética relacional. Porque se a IA nos coloca apavoramentos de, puxa, nós vamos ser superados, como é que vai ser? Tem dados muito dramáticos sobre a entrada no mercado do trabalho. Eu fiz um post, eu acho, no meu LinkedIn, né, do jacaré que se abre. Né? Fizeram uma pesquisa longa nos Estados Unidos sobre empresas que usam IA. Esse primeiro emprego ali, aquele emprego do perfil júnior, já está sendo descalibrado, já está sendo consumido pela IA. Então, quem entra já numa situação de sênior. E quem entra na situação de sênior é quem tem melhor relacionamento, quem está saindo de uma melhor escola. Portanto, ela é, sim, concentradora, a gente precisa declarar isso. E é por isso que este lugar do encontro, esse lugar de uma nova ética relacional, que eu chamo de interdependência, é, para mim, também muito poderoso para a gente repensar, e eu acho que é isso que a IA nos oferece também. Não só a possibilidade de a gente ser mais produtivo, hiperpersonalizar o ensino, ela nos oferece a possibilidade de a gente entender o que é, de fato, sermos seres humanos. E eu saio muito do papo da colaboração. O rapaz que está ali filmando, ele está colaborando conosco. Ele tem uma relação de prestação de serviço. Firmou-se o contrato. E está fazendo um ótimo trabalho. Mas colaboração não dá conta do que a gente precisa para os tempos atuais, para esse tempo de mudança ontológica. Hannah Arendt fala que, em tempos de mudança ontológica, a gente precisa rever os nossos conceitos, recriar outros, mas, sobretudo, rever os nossos conceitos. E aí, por isso, esse meu encantamento, e a escola pode ser central nisso, porque ela é o equipamento público mais capilarizado no Brasil, depois vem o SUS. Este lugar é o lugar da independência, onde a ética relacional se dá a partir da compreensão que eu só sou pleno se o outro for pleno. E é nesse sentido que eu queria trazer vocês também para esse debate, onde a IA nos oferece um mundo de possibilidades, mas também nos oferece uma profunda necessidade da gente debater o que realmente é ser humano em tempos contemporâneos tão complexos. Obrigado, quero trazer a turma aqui para conversar. Israel Batista, querido, membro do Conselho Nacional de Educação, foi deputado federal, tem uma agenda maravilhosa, nos ajuda muito no Conselho Nacional de Educação, um debate bastante sempre poroso para dentro do Conselho. O querido Ig Bittencourt. Ig tem um trabalho fabuloso na Federal de Alagoas. Ele não é só um pensador, um articulador dos temas de IA para a educação, mas ele é um fazedor. Vocês vão ver como ele é incrível em transformar isso, que também é um outro poder nosso, a força da universidade no impacto para a sociedade. O Ig está fazendo muito isso. E o professor Washington Bandeira, secretário de Estado do Piauí, que tem uma agenda bastante poderosa nesse campo, fez convênio, inclusive, com o MIT, né, e está trazendo esse tema para muito nos acolher. Tem uma coisa que eu sempre falo do seu governador, viu, que nos ajuda em relação ao tema da matemática, que é um gargalo, desastre e gargalo. É bom a gente ter um governador matemático, né? Que nos ajuda nessa energia de construir essa jornada tão importante da matemática. E o Fernando de Barros Figueiras, diretor de Informações e Estratégias de Inovações do MEC. Já tive o prazer de estar com ele em alguns seminários. O Fernando tem um papel fundamental, porque o MEC, mais uma vez, precisa, de fato, está muito presente nesse espaço de organicidade, de articulação, de construção de políticas e diretrizes para o campo, algo que o mundo todo está fazendo, as instituições multilaterais estão fazendo, e eu sei lá que o ministro Camilo e você está conduzindo isso de maneira bastante bela. A sequência aqui, para ser muito disciplinado, é começarmos por Israel. Podemos, Israel? Pode ser?
Achei que ia ter Perdão. uma pergunta. Não. Ah, então, Claro. Tem pergunta. Israel, você está junto com outra conselheira liderando o debate dentro do Conselho Nacional de Educação sobre inteligência artificial. Trocamos já várias figurinhas sobre isso, inclusive, e você tem uma beleza que é a sua capacidade de ser poroso ao que está acontecendo para, de alguma forma, nos ajudar a dar organicidade a esse tema, dar, de fato, orientação, do ponto de vista formal, inclusive, que o CNE muitos nos faz. Como é que está esse debate lá? Você estava contando que vocês fizeram uma medida que, para mim, eu achei muito interessante, ousada, que exige mais trabalho, mas certamente o resultado deve ser muito melhor, de juntar as duas câmeras para debater esse assunto. Como é que foi? Por que motivou essa junção? Qual é o atual estágio do debate? E como é que vocês acham que vão endereçar para nos ajudar a parametrizar o uso das IAs nas escolas? Obrigado, Israel. Obrigado, Eduardo. Primeiro, quero parabenizar o Todos pela Educação, Priscila, Olavo, Gabriel, que sempre trazem esses debates à tona, debates importantes, e que precisam ser discutidos de forma profunda com a sociedade. A gente precisa chamar as pessoas para essa discussão. Também quero elogiar o BID, o relatório super... Está ali nosso amigo Alfaro, super importante, a nota técnica interessante. Já estamos de olho no material de vocês. Bem, o Conselho Nacional decidiu fazer uma comissão bicameral, porque, historicamente, a Câmara de Educação Superior tratava dos assuntos relativos a licenciaturas, cursos de pedagogia, sem ouvir a Câmara de Educação Básica. E a gente resolveu dar um fim nisso. Então, agora, todas as discussões que envolvam formação de professores, por exemplo, vão trazer a Câmara de Educação Básica para a conversa, né? Eu acho que isso é uma evolução importante. O Conselho Nacional, Saron, está tratando do assunto da tecnologia, da internet, da computação, em diversas etapas, né? Eu tive a honra de ser o relator da Política Nacional de Educação Digital quando eu estava na Câmara dos Deputados. E depois entrei no Conselho Nacional e fui relator das diretrizes para essa política, né? As diretrizes tanto operacionais para o uso de celulares nas escolas, né? Quanto as diretrizes curriculares, que seriam as diretrizes para que a gente adotasse o estudo da educação midiática, educação digital, no currículo, né? E aí foi uma experiência muito importante, e eu creio que o que fica de lição dessa experiência, e que agora nós vamos usar na Comissão de Inteligência Artificial, é que não dá para sermos caudatários da tecnologia. O celular chegou, foi associado à internet, tivemos uma inovação chamada smartphones, logo vieram as redes sociais e, de repente, nós estávamos vivenciando todo o ônus dessa nova tecnologia, porque nós não observamos essa tecnologia de maneira intencional. O que mudou agora que a gente proibiu os celulares nas escolas? Os adolescentes me odeiam, mas os pais me adoram, não é? Essas diretrizes sobre o uso dos aparelhos nas escolas, elas trouxeram essa palavrinha-chave. Nenhuma tecnologia, especialmente que envolva comunicação, que envolva formação de opinião, pode entrar na nossa escola de maneira não intencional. E o mesmo nós estamos aplicando agora na IA. Então, a presidente da comissão é a Mônica Sapucaia, eu sou o relator para a educação básica, o Celso Nisquier é o relator para a educação superior. É um relatório difícil, porque vai envolver as duas câmaras, básica e superior, mas nós já temos a chave: intencionalidade pedagógica, né? Isso é muito importante. Então, os celulares entraram, né? O que sobrou para nós foi guerra entre o aluno e a professora, WhatsApp tocando, não é? Problemas de sociabilidade, meninos apáticos no recreio,
Porque ele foi entrando e ninguém parou para perceber, para dizer o que isso significava, né? Então, agora, com a inteligência artificial, nós vamos usar essa experiência para aplicar esse princípio fundamental, intencionalidade pedagógica no uso da tecnologia. Muito bom. Se esquece disso, né? Eu tinha um professor, acho que o Paul Singer, dizia que o óbvio precisava ser dito, né? Se esquece desse detalhe, né? Que é central, né? Usar com intencionalidade pedagógica. Eu me lembro de estar num debate sobre a ausência do celular na escola. Eu falei, não, ele pode ser usado com intencionalidade pedagógica, né? Eu acho que esse é o central, e isso que se estende no uso da inteligência artificial, né? Que é também uma das perguntas do Marcelo, né? Quando ele fala assim, aí o professor vai ser substituído? Ao contrário, tem uma matéria equivocada que roda aí pelo mundo, que uma escola nos Estados Unidos substituiu o professor 2 horas por dia. A matéria é profundamente equivocada. Os professores permanecem. Deram novas nomenclaturas, enfim, falaram de mediação, que é exatamente o lugar do professor, não muda nada. O que muda é a força da cultura maker, o que muda é a força da utilização da tecnologia na sala de aula, a realidade expandida, essas coisas todas. Mas o professor permanece, né? Então, a gente também, quando fala de IA, precisa fazer um trabalho, eu acho que também é um papel importante aqui do todos, com os nossos jornalistas, né? Porque a forma que endereça, né, pode, inclusive, desconstruir o papel do professor na sala de aula. Nunca, nunca o professor foi e será tão importante em tempos de IA. E aí eu já começo a fazer uma conversa aqui com o Washington, e eu sei que, no Piauí, um dos desafios que ele tem enfrentado com muita beleza é a formação dos professores nesta temática, né? Com todos os desdobramentos, cultura maker, né? STEAM, enfim. Como é que está isso lá no Piauí? E você já começa a ver resultados? Como é que o professor tem aderido? E como é, Washington, que você tem feito com tanta maestria a desmistificação do uso? Porque eu acho que é isso que Piauí está fazendo com tanta beleza. Está desmistificando o uso, está trazendo o professor para mais perto e fazendo com que, de fato, se torne um ponto de apoio para o professor para tal hiperpersonalização ou personalização. Por favor. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Saron. Parabéns a todos pela educação, ao BID pelo evento, a Priscila, ao Marcelo, nas pessoas deles. Eu abraço e cumprimento a todos, agradecer pelo convite. Piauí está bem representado aqui por mim e pelo Washington Bonfim, secretário do Planejamento, 2 Washingtons. O Washington lá no Piauí funciona, viu? E trabalha bem. E, educação e planejamento, quando se juntam, não tem para ninguém. E ele foi secretário da Educação também. E lá está tudo em paz com os Washingtons. Eu não vou entrar mais nos Estados Unidos depois que a Priscila falou que está sendo transmitido pelo YouTube. E a Ana Célia, diretora de Gestão Estratégica lá da SEDUC Piauí, da nossa Secretaria da Educação. Realmente nós temos um governador matemático, governador Rafael Fonteles, não só matemático, mas um olímpico, um medalhista em Olimpíada Internacional de Matemática, Física, Química, um educador que, portanto, prioriza a educação e que tem um pensamento muito digital, na transformação digital, na tecnologia, como um pilar do seu governo, da sua gestão. Por isso, é um governo de inovação. Só para contextualizar, sei que o tempo é curto, o que nós estamos fazendo no Piauí de diferente, que tem chamado um pouco aí a atenção do Brasil, né? Nós temos uma realidade no Brasil de investimento de cerca de 6% do PIB na educação, equiparado aí, similar ao que está acontecendo na OCDE, na média da OCDE, mas os resultados de aprendizagem não são tão interessantes, né? E qual é o modelo que o Piauí está
apostando e realizando, executando, que a gente acredita que é o modelo campeão para o nosso país também. É o modelo da escola de tempo integral, com o ensino profissional e tecnológico, com muita inovação, com o fortalecimento do regime de colaboração com os municípios para a alfabetização na idade certa e com a transformação digital. Então, o Piauí é o primeiro estado brasileiro a universalizar a oferta de ensino de tempo integral com ensino profissional e tecnológico. Nesse estudo do Todos, ainda é baseado no censo de 2024, o Piauí estava com 71% das escolas com oferta, 58% das matrículas do ensino médio em tempo integral, mas nós já estamos em 25%, com 78% das matrículas e 100% das escolas ofertando o ensino médio de tempo integral com ensino profissional e tecnológico. E é o primeiro território das Américas reconhecido pela Unesco a implementar como disciplina obrigatória a inteligência artificial no currículo da educação básica do 9º ano, do fundamental à 3ª série do ensino médio, para mais de 120 mil estudantes. É uma parceria nossa com universidades do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da professora Rosa Vicari, que é cátedra Unesco em tecnologia na educação básica, também com a nossa Secretaria de Inteligência Artificial do Piauí, que é a primeira no Brasil, a segunda no mundo, só existia um ministério nos Emirados Árabes de Inteligência Artificial, e com a Universidade Federal do Piauí, também com o Google, né, essa Big Tech, para uso das plataformas Google nesse ensino sobre IA, né, como disse muito bem o Marcelo. E eu falei dos estudantes, e nessa disciplina estão inseridos, aí, envolvidos, mais de 1.000 professores. E aí eu vou à sua pergunta, agora respondendo objetivamente. Penso que são 3, né, os grandes pilares desse nosso projeto: infraestrutura, currículo e formação de professores. São os pilares e são os desafios que nós estamos tendo desde o ano passado, quando implementamos essa disciplina. Sem dúvida, o grande desafio é a capacitação, a formação de professores. Não existem professores especializados em inteligência artificial. É algo muito novo. Então, os nossos professores de IA são os nossos professores da rede, né, de outras áreas do conhecimento, especialmente dos cursos técnicos na área da tecnologia, mas também das ciências exatas, das ciências da natureza, até das ciências humanas. Então, nós tivemos um grande desafio de fazer a capacitação, a formação desses professores em todo o conteúdo do currículo que nós definimos juntamente com esses parceiros para esta disciplina. Mas, acima de tudo, e já estamos nessa etapa, a integração deste conteúdo, né, específico de IA às áreas de origem, às áreas de formação desses professores, para que a aula fique mais interessante, fique mais dinâmica para os alunos e para que a capacitação, a formação desses professores fique mais eficiente, mais eficaz. Então, é isso que nós estamos fazendo desde o ano passado. Nós temos um currículo definido, nós temos planos de aula definidos com esses parceiros que eu coloquei, mas na hora realmente da prática de fazer a capacitação, a formação de professores, é que surgem os desafios de integrar também não só a área de conhecimento de origem, a área de formação desses professores, mas integrar a realidade local, que é um desafio, um problema colocado aqui pelo Marcelo, que a gente tem enfrentado, né, de forma interessante. Então, hoje, os nossos professores de IA, eles ministram a aula, a disciplina de IA, integrando o conhecimento técnico específico, a programação em IA, o aprendizado de máquina, a educação midiática, tudo isso está no nosso currículo. São as noções introdutórias em algumas escolas, em alguns municípios. A gente tem que começar pelo começo, tem que começar incluindo, alfabetizando digitalmente esses alunos, ensinando como eles ligam o computador, como eles usam as ferramentas básicas, mas o grande desafio, eu acho que a gente está endereçando bem,
essa conexão com a área de formação deles. Hoje eles ensinam esse conteúdo técnico integrando com a biologia, com a história, com a matemática, com a programação de jogos, o desenvolvimento de sistemas, no caso dos professores especializados, dos cursos técnicos, com a realidade local, né? Então, nós temos um exemplo, e eu convido a todos para finalizar, né, assistirem uma matéria do Globo Repórter que passou sobre o nosso projeto, é só colocar aí no Google IA, Piauí, Globo Repórter, que vai achar, da professora Amanda de Guaribas. Guaribas, que já foi a cidade da fome, onde foi lançado o Fome Zero, lá em 2003, pelo presidente Lula. Hoje é a cidade da Escola de Tempo Integral Paulo Freire, com ensino tecnológico, né, de cursos técnicos e tecnológicos, com ensino de IA, com a equipe que foi aos Estados Unidos, ao intercâmbio tecnológico no ano passado. E a Amanda é professora de biologia, né, e ela ensina IA, árvore de decisão, algoritmo, de modo online no laboratório e de modo offline, que foi outra ferramenta que a gente utilizou, um instrumento para garantir mais acesso, né, a esses alunos, e acesso a todos, e equidade. O fato de universalizar essa disciplina para mais de 120 mil estudantes, todos os estudantes do 9º ano até a 3ª série, também é uma maneira de garantir, né, acesso, equidade, né, a todos, acesso a todos a esse tipo de conhecimento. Então, ela ensina a árvore de decisão, algoritmo, através do cacto, da árvore da caatinga, levando os meninos para campo, né? Contextualizando com a economia catingueira, com conhecimentos de sustentabilidade, educação ambiental. Então, é assim que a gente está fazendo formação de professores e oferta dessa disciplina no nosso estado, no Piauí. Maravilha. Obrigado, Ostro. E Gui, eu já comecei levantando sua bola, dizendo que você não era só um pensador, um acadêmico, um belíssimo acadêmico, mas falei que você era também um fazedor. Conta para nós como é que você pensou, criou e agora está em pleno funcionamento aquele grande programa de IA para a educação a partir da Federal das Alagoas. Bem, obrigado, Saron. É um prazer estar aqui. Agradecer a todos pela educação, primeira vez que eu estou no evento. Agradecer também ao BID pelo convite. Veja, a gente, falando um pouquinho do que é que a gente trabalha, o que é que motivou criar o Instituto de IA Desplugada para a Educação, eu acho que o primeiro é o fato da gente trabalhar na universidade e ter criado um centro chamado NIS, que é a academia que tenta e busca fazer essa ponte entre o que a gente trabalha, desenvolve, produz de conhecimento na universidade com a ponta, né? O chão da escola. Então, eu me lembro muito bem, eu sei que eu tenho um tempo curto aqui, mas eu me lembro muito bem, só para contar uma história, no dia que eu defendi a tese, acabou aquilo, no dia posterior eu me reuni com meus alunos, e aí eu disse, gente, defendi essa tese aqui, a partir de amanhã a gente vai fazer coisas que funcionam. Foi a primeira mensagem que eu dei para os alunos. E é curioso, porque eu trabalhei com uma coisa chamada ontologia, e o que a gente está vivendo aqui hoje era interoperabilidade semântica. E hoje a gente está vendo isso acontecer com o ChatGPT e tudo mais. E aí a gente criou esse centro que tem foco em educação, transformação digital e política pública. Mudou para a política pública, né? A gente começou com empreendedorismo social, criamos algumas empresas fundamentadas em UNOS, mais em negócios sociais, mas a gente não conseguia chegar no setor público. A gente chegou a escolas classe A do Brasil, centenas de milhares de alunos, e não chegava no setor público. Aí eu disse, olha, gente, não dá, vamos pivotar. Começamos a trabalhar com o governo federal, com o Ministério, e aí a gente viu que era importante focar em implementação de política pública. Hoje, o nosso núcleo ele é especializado em implementação de política pública, tem mais ou menos 1.200 pessoas trabalhando com diferentes atores, como o BID, com o MEC, FNDE e outros países. E aí, com todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e buscando aplicar IA, um desafio que foi colocado para a gente é como é que você pode trabalhar IA de uma forma que, de fato, promova a equidade. E aí, quando você para e pensa sobre equidade, um cenário do Brasil super complexo, que a gente não tem dispositivos para todo mundo, e eu concordo muito com a fala e o relatório que o Marcelo trouxe, tem que olhar o contexto, que a gente não tem competências digitais desenvolvidas,
Então, a gente começou a desenhar soluções baseadas em papel, que é a tecnologia que está lá na ponta. Papel. Na maioria dos casos, né? Tem casos que nem papel tem, quando a gente vai principalmente para outros países. E aí foi quando a gente desenvolveu soluções, tanto é que, além de ter dado muito trabalho desenvolver IA, para conseguir reconhecer o que está no papel, foi desenvolver a própria folha. Por exemplo, a IA hoje não consegue reconhecer linha. E o aluno, para escrever, ele tem a linha lá para guiar. Como é que você resolve esse problema? Então, designers propuseram o quê? Simular linha. Tom sobre tom de cinza. Então, esse é um exemplo de como foi importante desenhar essa tecnologia em papel. E aí, a gente conseguiu chegar, principalmente no Norte e Nordeste, mais de 1.500 municípios do Brasil, milhões de alunos, e com impacto, com a avaliação de impacto que a gente fez. Foi quando a gente decidiu propor o conceito de IA desplugada na educação, porque a gente verificou e tentou saber se o que a gente estava pensando de que não tinha essa disponibilidade de recursos era mais geral. Então, a gente pegou dados de 30 anos de dados de várias organizações sobre transformação digital focada em conectividade, uso, competências digitais. E quando a gente viu, a gente só vai alcançar países desenvolvidos aproximadamente em 2100. Isso quer dizer que a forma que a gente faz políticas para promover a aprendizagem e a equidade, se a gente continuar fazendo da forma que faz, a gente vai continuar fazendo esses painéis daqui a 10 anos, 20 anos, falando vamos promover a equidade. E aí a ideia de IA desplugada na educação vem nessa perspectiva, e a gente cria um instituto chamado IA desplugada na educação, exatamente com esse nome, para trabalhar isso, para desenvolver isso, para fomentar isso no Brasil. E a gente vem atuando com várias organizações, como a própria Fundação Itaú, Telefônica Vivo, que a gente vai na perspectiva do ensino sobre a IA, e com outros atores para tentar promover isso. A gente, na minha visão, é um desafio muito grande ainda. A gente precisa focar em implementação. Design ele é muito importante. Eu acho que a gente precisa fundir design e implementação. 20% da minha visão é design, 80% é implementação. E a gente precisa de humildade para entender que a gente não sabe resolver o problema. E quando eu falo a gente, é a gente aqui nessa sala mesmo. E que a gente precisa ter humildade que talvez a gente nem saiba quais são as perguntas que a gente não sabe responder. E aí, a partir daí, é a lógica desse instituto tentar unir forças com outros atores para ver se a gente aprende junto. Obrigado. Muito bom, Ig. Fernando, eu vou fazer uma confissão pública aqui, mas dá para transmitir pela internet, viu, Priscila? Não, então, duas confissões. Uma, a Priscila, não, a Pri aqui, cadê a Pri? Ela nos deu mais 20 minutos? Mais 5 minutos. Estamos aqui, a Priscila foi generosa conosco, o papo tá bom. Mas a segunda confissão que eu queria fazer é que, para mim, o lugar do MEC é esse lugar do encontro, da capacidade de construir políticas para fazer com que esse país possa arrumar para um propósito único que, no final do dia, é equidade, todos com equidade, todos com educação, com equidade, enfim. E só para falar dessa força do encontro, que às vezes se dá numa política, mas às vezes se dá em processos muito mais fáceis. Eu conheci o IG no seminário que você fez lá, Fernando, lá atrás, sobre inteligência artificial. Então, e foi graças a esse encontro que hoje a gente tem uma grande parceria. Depois a gente vai fazer um jabazinho aqui no final, né, Iggy? Que tem a ver com vocês também, não é só um jabá à toa, né? Mas foi graças a esse encontro, essa capacidade que o MEC precisa cada vez mais exercitar, né, de nos orientar, né, de construir política, mas, sobretudo, de juntar pessoas que a gente está aqui numa parceria. Então, o MEC não colocou um tostão, né, o MEC não teve uma energia adicional, mas promoveu aqui a potencialização de um grande parceiro. E, mais uma coisa, promoveu aqui algo que, para mim, também é fundamental, a força da universidade brasileira, que a gente sempre ou se esquece ou passa desapercebido, né? Eu acho que tem essa representação. E você falava ali no café para mim
de algo que é contundente, também precisa ser dito muitas vezes. Não dá para negar, não dá para dizer que a gente não vai usar, mas é preciso não só regulamentar, mas é preciso dar tal intencionalidade pedagógica. Como é que está lá na secretaria isso? Qual é a agenda atual? Bom, bom dia para todos nós aqui. Em primeiro lugar, queria muito agradecer o convite do Todos pela Educação e do BID e também do Instituto Singularidades pelo evento aqui. Acho que é uma oportunidade muito interessante da gente debater essa tecnologia nova que, de fato, tem um potencial muito grande para mudar a educação. E eu acho que um elemento que, de fato, a gente precisa aproveitar com relação à inteligência artificial é a potencialidade que ela tem, não só da questão do acesso, mas de termos um foco muito importante na qualidade da educação. Eu acho que já existem experiências, como a do Piauí, por exemplo, que demonstram que, de fato, essa potencialidade ela pode ser muito explorada no âmbito da educação e precisamos, de fato, de construir políticas para isso. O que o MEC hoje vem fazendo nessa direção, particularmente com relação à questão da inteligência artificial na educação? Primeiro, a gente precisa pensar o enquadramento dessa tecnologia, ou seja, o frame que a gente vai dar com relação ao desenvolvimento e ao uso dessa tecnologia. Por isso, a gente está lançando, daqui a pouco tempo, porque ainda vamos fazer uma consulta pública desse material, a partir de um workshop que realizamos no dia 19 de agosto passado, um referencial para desenvolvimento e uso responsáveis de IA para a educação. Nesse referencial, a gente constrói princípios para a questão do uso e para a questão do desenvolvimento de IA para a educação. Então, esses princípios reputamos como muito importantes, pensando, nesse caso, a inteligência artificial não na substituição do papel do professor, mas muito pelo contrário, como um instrumento disponível para o professor poder, de fato, dar uma abordagem mais qualificada dos processos de ensino e aprendizado. Então, acho que esse é um frame muito importante, tanto da educação básica quanto da educação superior, e a educação superior tem um papel muito importante nesse sentido, e pensarmos também políticas de capacitação de professores que sejam enfocadas não apenas em abordar essas ferramentas, mas muito pelo contrário, entender essas ferramentas, como elas funcionam, poder ensinar sobre isso para crianças, adolescentes e também para adultos. Eu acho que isso é algo bastante importante. E pensarmos também uma série de políticas de governança dessa tecnologia no âmbito da educação. Por isso que, em paralelo à construção desse referencial, a gente pensa também uma infraestrutura a partir da qual essa tecnologia possa funcionar. Então, por exemplo, no âmbito do PL, do Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora retorna ao Senado, e acredito eu que será aprovado da forma como está, mas eu penso que, por exemplo, conseguimos colocar lá a construção da infraestrutura nacional de dados da educação como um elemento muito importante para o desenvolvimento de inteligência artificial. A infraestrutura, nesse sentido, é algo interessante que precisa ser construída de forma colaborativa entre a União, os estados, os municípios e também o setor privado, no sentido de termos mais dados mais qualificados que, de fato, possam apoiar o desenvolvimento tecnológico na área de educação. Então, isso é algo muito importante, a questão da infraestrutura, e é importante também pensarmos, e aí, nesse sentido, Eduardo, eu reforço muito esse papel do regime de colaboração, do Ministério, talvez como esse lugar de encontro, porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia disruptiva que muda a forma como vamos ensinar, muda radicalmente a forma como vamos avaliar, tanto avaliar estudantes, quanto avaliar o próprio trabalho dos professores, nesse sentido. Por isso, ela é uma tecnologia disruptiva, nesse sentido, porque ela muda o senso de organização das escolas.
E, nesse sentido, a gente precisa de elementos de governança que promovam esse encontro das redes, que promova iniciativas e um período de forte experimentação com relação a essa tecnologia. Nós não sabemos ainda explorar todo o seu potencial, bem como não entendemos também todos os seus riscos. Por isso, nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, vamos viver um período de muita experimentação com relação a essa tecnologia, e queremos criar, dentro do Ministério da Educação, um espaço de experimentação em que as redes, em que as universidades, em que as fundações, em que a sociedade civil possa participar no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, queremos criar um sandbox como um espaço de experimentação que, de fato, dê acesso seguro, dentro dos termos da LGPD, dentro de toda a potencialidade dos dados da educação existentes, dessa infraestrutura nacional de dados, e nos ajudar no desenvolvimento tecnológico dessas iniciativas. E, de fato, criar uma infraestrutura pública digital que esteja disponível a todas as redes, com soluções de IA que possam ser experimentadas, testadas do ponto de vista educacional, testadas e seguras do ponto de vista da LGPD, da questão da privacidade, da questão da personalização, testadas com relação à questão das arquiteturas algorítmicas escolhidas, das arquiteturas de dados escolhidas, e que, de fato, possam ser implementadas como instrumentos com foco na qualidade da educação. Então, é um pouco essa a ideia do sandbox, desse espaço de encontro e experimentação com a inteligência artificial. Maravilha. Isso é fundamental, viu? A gente tem vários... Assim, o IG tem um mapa das universidades brasileiras e estrangeiras que estão com esse diálogo sobre IA e educação. A gente fez no Observatório também um levantamento de instituições do terceiro setor que estão atuando sobre isso. A Lias estava aqui. Certamente também tem um mapa bastante valioso e iniciativas. Júlia nem se fala, né? Com o CIE. Então, acho que este lugar de conseguir catalisar essas energias e um pouco endereçar a partir dos vários conhecimentos, né, temas são centrais, eu acho fundamental. Eu acho que o MEC pode e deve cumprir um papel fundamental nisso, né? Tem NIC BR fazendo também, né? Então tem muitas iniciativas, né? Acho que a nossa mais poderosa, já que a gente não vai ter a nossa LLM, é sempre na casa dos 100 bilhões. Não vamos ter a nossa LLM, né? Vamos lá. Mas a gente tem a mais poderosa das LLMs, né? Que são as pessoas, que são as instituições, né? Dar essa organicidade é papel central, né? Como as instituições, como o BID, estão sendo centrais, as instituições multilaterais estão cumprindo um papel fundamental, né? Também nessa organização, dessa catalisação de energia, nesse entendimento de perguntas que a gente nem sabe que existem e que terão que ser respondidas. Então, fico muito feliz. A gente tem alguns poucos tempos aqui, tem mais 10 minutos para terminar. 5? Então, tá, 5. 1 minutinho e meio para cada um aqui. Eu queria fazer duas perguntas. Uma pergunta, sabe? Quem já usou hoje chatbot algum hoje aqui? Hoje já usou alguma IA hoje? E ontem e hoje? É isso, né? Quem tem agente de IA, o seu agente de IA? Você tem, Lia? Nossa, que chique. Agente de IA. Eu não quero vir no próximo seminário do Todos pela Educação sem que 100% de vocês tenham um agente de IA. Essa é a próxima fronteira aqui. Só para explicar, né? Você vai numa máquina de café, toma um café, ela é um equipamento, ela tem lá uma certa tecnologia, tal. O agente de IA, você vai nessa máquina de café, ela vai falar assim, bom, estou vendo aqui a sua pulsação sanguínea, estou vendo aqui que você não tomou café, você tomou 3 cafés nos últimos 2 horas, estou vendo que é 3 da manhã, eu não vou te dar o café. Eu não vou te dar o café. Agente de IA vai tomar decisões ou vai nos ajudar a tomar decisões por nós. Eu tenho 2 agentes de IA. Eu tenho um agente de IA que toda segunda-feira me entrega um clipe, mapeie tudo que sai nas revistas A, B, científicas do mundo sobre inteligência artificial, educação e cultura. Ele me entrega toda segunda-feira esse mapa.
Quem publicou nos últimos 7 dias, nos principais jornais, ele me entrega toda segunda-feira. Lembra aquele clipping que algumas organizações têm? Estava ultrapassado. Tem. É. Sim, não, mas ela manda com os... Eu peço, claro, quando eu fiz o agente, mande o link. Né? E o JetGPT-5, ela manda o link e tal, aí você vai, claro, vai no artigo de fundo e tal. E tem um outro agente que eu tenho, que é é o meu fichário. Tudo que eu escrevo, tudo que eu leio, eu ponho lá, e aí eu pergunto, eu já escrevi alguma coisa sobre isso? Eu estou sendo antagônico sobre o que eu estou escrevendo? A Pri, daqui 3 meses, vai ter que ter um agente. Esse é o grande desafio. A gente tem que ter os agentes. Alguém aqui tem agente? Você tem agente, Gui? Vocês têm? Olha aí! Washington, eu que te indiquei, né? Então, a gente... E falar dos próximos desafios de cada um, acho que bastante interessante. Qual a próxima fronteira? Já permeamos isso, né? Mas certamente o Washington deve ter muitas fronteiras. Queria deixar até um pouquinho mais de tempo para o Washington, porque é quem está com a rede lá, né? Quem está no dia a dia, né? E está fazendo coisas muito bonitas. Eu quero fazer só uma menção mais ao Washington. Piauí é um exemplo de coalizão. Né? Tem um papel importante na articulação não só do sistema público, mas desse sistema do terceiro setor. A gente tem falado muito de coalizão, né? A gente foi para pelo Todos, a gente foi para Oxford falar de implementação, e um dos temas é coalizão, né? E Piauí é um exemplo sobre isso, independente do tema da IA. Eu queria já dar a bola para você falar do seu futuro agente, mas, sobretudo, para você falar dos seus desafios atuais aí, dentro desse tema e de temas que se desdobram nesse. Vamos lá. Como eu me estendi no tempo anterior, eu vou tentar ser mais breve dessa vez. Mas, pegando o gancho aí, a bola que você levantou, Eduardo, vou cortar. O Piauí está produzindo a sua LLM própria. É verdade. Eu acho que um diferencial, um ativo do governo do Piauí, nessa gestão do governador Rafael Fonteles, é que a gente não passa tanto tempo estudando sobre. A gente vai lá e faz. E implementa. A vida é um ativo muito importante na realidade Brasil. Você falou da China, além da disciplina, a China e os países asiáticos, e o nosso governador, nesse momento, está na China, é justamente isso, a capacidade de implementar com celeridade, com resolutividade. Até porque eles têm estabilidade institucional. A que preço é algo que a gente pode questionar ou discutir. Mas eles têm estabilidade institucional que permite essa tração mais rápida, mais célere. Então, nós estamos produzindo a nossa LLM própria, chamada Soberania, com o IA no final, 100% em português, em língua portuguesa. Já está aí com quantos, Bonfim? Acho que mais de 50 bilhões de tokens, muito com os nossos dados locais, mas com todo o crivo e análise, né, sob a luz da LGPD. Já foi apresentado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação. E o que nós temos lá é um sistema muito bem integrado no nosso Estado, que começa, como tudo, começa pela educação, pela formação de pessoal, que foi outra coisa que você falou, que também me chamou muita atenção na sua fala inicial. A revolução ela é feita sempre pelas pessoas, e as pessoas com coragem, com ousadia e com, né, realmente a determinação de tomar uma decisão importante, disruptiva, como é o caso da nossa liderança política, o governador Rafael. Então, o que é esse sistema que começa pela educação? É a formação desse pessoal, desses jovens, da escola pública do Piauí, onde está a maioria dos nossos jovens piauienses, nessas disciplinas ou conhecimentos inovadores. Além do fortalecimento da formação geral básica, que a gente faz com a escola de tempo integral universalizada, com mais esporte, com mais cultura, com mais formação geral básica, a gente coloca muito curso técnico, ensino técnico na área, sobretudo, da tecnologia. Foi o meio pelo qual, e é fim também, não é só meio, né, pelo qual a gente expandiu vertiginosamente o nosso ensino profissional e tecnológico. Estamos aí no caminho de universalizar. Hoje, os nossos estudantes, mais de 50 mil,
estão tendo cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas, programação de jogos, marketing digital, empreendedorismo digital. Aí isso se conecta ou se choca com eles e outros tendo aulas de inteligência artificial, são mais de 120 mil, como disciplina obrigatória. Eles são convidados e conclamados a elaborarem projetos, mini ali, startups, né? Projetos, edtechs, para resolverem problemas de suas escolas, de suas regiões, de suas comunidades, participam de um hackathon que dá como prêmio um intercâmbio educacional e tecnológico. Nesse momento, nós temos 35 estudantes da rede estadual em Berlim e em Seul, na Coreia do Sul, fazendo um mês de intercâmbio educacional e tecnológico. Aí eles vão para a Invest Piauí, que é a nossa agência de atração de investimentos, para um hub de tecnologia, né, para incubar, acelerar esses projetos. Depois eles vão para a nossa universidade tecnológica, chamada de PIT, Piauí Instituto de Tecnologia, para fazer tecnólogos de curta duração em inteligência artificial, né, em sistemas de informação. Né? A gente conecta esses jovens ao mundo do trabalho nesse hub, nesse ecossistema que já é cheio de startups, tanto em Teresina como em Parnaíba. A gente coloca eles para trabalharem no soberania, produzindo essa LLM própria. Então, é esse o sistema Piauí hoje. Os desafios é refinar, melhorar, né, tudo que faz parte desse sistema, sobretudo currículo, sempre revisando o currículo, né, e formação de professores. E no currículo levar, e aqui eu finalizo, cada vez mais essa noção crítica, esse senso crítico, né, em relação à IA, aos dados da inteligência artificial, levando mais educação midiática, que faz parte do nosso currículo, né, e refinando cada vez mais esse currículo. Então, esses são os nossos desafios lá no nosso estado, para que esse sistema funcione bem e a gente forme realmente jovens cidadãos, protagonistas do mundo, do presente e do futuro, onde a IA está e estará cada vez mais presente em todos os segmentos. Obrigado. Muito bom. Tá vendo? Tem caminho, né? Tem luz no fim do túnel, né? Isso que é incrível. Eu vou passar para o Israel e só vou fazer um comentário sobre isso. Eu tenho 2 posts no LinkedIn. Um é de um protocolo que o Ministério da Educação da China lançou em maio sobre ensino fundamental, sobre ensino básico, e ele está implantando desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio a aulas de IA. E aí, basicamente, ele restringiu o seguinte: olha, no Fund 1, a gente quer que os alunos saibam diferenciar o que é IA e o que é ser humano. No Fund 2, estou sendo bem grosseiro, tem uma tabela lá no meu LinkedIn. Estou fazendo LinkedIn. No Fund 2, ele quer desenvolver pensamento crítico. E no ensino médio, é inovação. Ele já está capacitando aquele aluno do ensino médio para inovar a partir da IA. Então, diferenciar IA de humano, Fund 2, pensamento crítico, aí vem analítico, adaptativo e todos esses desdobramentos, tá? Que outras literaturas falam. E no 3, inovação. E no ensino superior, a Universidade de Shingen lançou agora, faz 15, 20 dias, também uma norma que o Ministério da Educação vai implementar para todas as universidades chinesas, né? O ensino de IA para todas as disciplinas, para todos os cursos. Nas ciências humanas, ele falou o seguinte: olha, você precisa compreender o que é IA. Você não precisa usar, mas você tem que compreender. Nas ciências humanas aplicadas e derivativas, você precisa usar. Então, vai ensinar como é que usa, compreender e usar. E nas áreas de tecnologia, biociência, tal, inovar. Então, veja o pensamento lógico que a China está implementando na construção de maneira transversal do currículo em educação para todos. É IA para todos, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu foco, né? E, nesta linha, volto aqui, e aí, qual que é o próximo passo? Você tem agente? Você tem? Conta do seu agente. E qual é o próximo passo? Quando sai essa... Vai ter audiência pública? Como é que vai ser a dinâmica aí dessa? Vamos ter, sim. Bem, para falar sobre o meu agente, ele ainda está me dando um pouco de trabalho. Sim, é bom sinal. Tem que fazer alguns ajustes e, às vezes, ele me tira do sério. Mas a culpa é minha. Os ajustes que eu coloquei não ficaram muito bons inicialmente. Vai dar certo.
desde aquela conversa está avançando. Bem, nós estamos com algumas questões que são essenciais lá no Conselho, né? Então, primeiro ponto, nós nos preocupamos com a infraestrutura, que foi amplamente debatido aqui. Segundo ponto, formação docente, né? Nós detectamos, Eduardo, que o professor alfabetizador, que deveria ensinar matemática básica, não ensina porque não sabe. Foi detectado. A formação em pedagogia não forma para a matemática básica. Então, eu entendi completamente quando o Marcelo trouxe a apresentação e começou com matemática. Quer dizer, esse é um ponto nodal. A outra questão é LGPD, né? Nós tivemos uma experiência durante a pandemia em que a implementação das plataformas para que se desse aula remota, aquela implementação se deparou com o fato de que todas aquelas plataformas desrespeitavam a proteção de dados de crianças e adolescentes. Priscila, eu estou falando todas. Essa é a experiência que nós temos, né? Então, gato escaldado tem medo de água fria. Nós temos essa preocupação, né? E o último ponto é que a gente precisa passar clareza para as redes. A gente acabou de emitir normas sobre educação midiática e digital. Os estados estão implementando essas normas. A gente acabou de dar direcionamento sobre a BNCC Computação. E os estados estão implementando. Então, a gente vai agora emitir novas diretrizes, né? E elas terão que ser aplicadas imediatamente depois. O que está rolando, Eduardo? Eu estou tentando puxar pelo menos as diretrizes para as redes para agora, para que os estados implementem junto com a BNCC Computação que eles estão acabando de implementar, né? Então, acho que esse é o ponto. Para a educação básica, a gente está preocupado, então, em fazer currículos que tragam integração transversal, que tragam pensamento crítico sobre inteligência artificial. A gente já vive uma crise gravíssima antes da inteligência artificial sobre a desinformação, por exemplo, né? E a ideia, a tendência é que essa crise se agrave. E a gente ainda não conseguiu enfrentar a crise anterior, né? Então, são crises que vão se somando, né? Para a educação superior, além de formar pedagogos capazes de ensinarem multiplicação, divisão e regra de 3, né, nós vamos ter, e essa é a nossa tendência, que acrescentar um componente curricular da pedagogia e da licenciatura de inteligência artificial e capacidades computacionais, né? Só que eu percebo, Eduardo, para encerrar aqui, eu percebo que nós estamos lidando com uma realidade tão discrepante que a gente vai do céu ao inferno em 10 segundos. Aqui nós estamos discutindo sobre acrescentar IA na formação dos pedagogos. Só que nós detectamos que o pedagogo não ensina multiplicação e divisão adequadamente por um motivo que era inimaginável, porque ele não sabe, né? Então, isso tudo esbarra na questão que, para nós, é central na educação brasileira, que é formação docente. Não é à toa que... Obrigado. Não é à toa que o Todos fez a parceria aqui com Singularidade, que se dedica fortemente aqui para a formação docente. A gente conversou com o presidente do Conselho sobre a necessidade de ser obrigatório a matemática, não só aqueles 60 horas, mas para ensinar matemática na pedagogia, né? E também a inteligência artificial é fundamental. E Gui, já passando para você... 3 minutos. Estamos fechando. Não, eu vou tentar. 3 minutos. Bem, vamos lá. O nosso jabá, hein? Agentes. Eu tenho alguns agentes. Um deles que eu tenho testado mais é que eu alimentei com algumas referências que eu considero relevantes e eu gosto de bater papo com ele para conversas difíceis.
Um agente, eu estou criando um agente para os meus filhos, na verdade. É, porque meus filhos, para usar comigo, eles não usam só, ponto importante, mas eles gostam muito de dinossauro, unicórnio e artes. Então, eu estou criando um agente para botar alguns guardrails para assegurar um uso mais... para que não fuja do controle e que eles explorem estilos artísticos, né? Mas, enfim, esse agente estou desenhando ainda. Falando de desafios, eu estava refletindo muito sobre essa pergunta, pensando aqui sobre o Brasil. E, assim, a gente tem 50 anos, mais ou menos, né, de história em políticas, programas, iniciativas de tecnologia na educação. E eu acho que a gente tem 100% de sucesso em fracassar. Então, eu acho que, assim, a gente fracassou em políticas de tecnologia em escala no Brasil. Essa é a verdade. E aí a gente sempre está se questionando sobre condições habilitadoras, como infraestrutura, regulação, que são importantes, que todo mundo colocou. E o que eu acho que está faltando, e os desafios que eu quero trazer, eu acho que são alguns desafios humanos. Eu acho que os desafios não são de tecnologia. Eu acho que o primeiro que eu já comentei, que é a humildade. A gente precisa ter mais humildade em admitir que a gente não sabe. As evidências estão aí, mas elas só são uma inspiração, porque a gente tem contexto. Segundo ponto, eu acho que a gente não tem foco. Não tem foco. Quem quer fazer tudo não faz nada. Então, o que eu faria é um exercício para vocês, é pegar a palavra IA, e corta aquela palavra educação. E diz que foco é esse. A educação é muito ampla. Então, a minha visão em particular é que eu acho que a IA deveria ter foco em aprendizagem de excelência com equidade. Ponto. Todo o resto é meio. Porque isso nos dá direção, indicador, para saber se a gente está indo no caminho, como é que a gente ajusta essa rota. Aprendizagem com equidade, essa é a minha visão. E eu acho que o que falta também, eu prometo que eu estou acabando, uma vez que a gente tem um foco, e aí eu acho que a gente falta fazer, porque eu acho que a gente não tem no Brasil, um ecossistema educacional. No Brasil, a gente tem um conjunto de atores que atuam na educação, fazendo suas coisas. Alguns colaboram, mas isso não é um ecossistema, porque um ecossistema, ele só é um ecossistema se você tiver uma cadeia de agregação de valor. Então, falta a gente ter capacidade de compartilhar, gente. Vamos parar de brigar um pouquinho. Vamos estar abertos a recuar ou avançar, mas sempre de mãos dadas. Ubuntu que você defende. E o último, e aí eu admiro muito todos, não concordo com tudo que todos falam, mas eu admiro muito uma coisa que falta, que é coragem. Coragem. A gente não tem coragem no Brasil. Coragem para falar, primeiro, e para mudar. Senão a gente vai sempre ficar replicando esse papo, gente. Vamos parar de ficar repetindo e replicando discurso que a gente tem que aumentar a equidade no Brasil. Então, eu acho que os nossos desafios são humanos, não são de tecnologia. O jabá, na verdade, é que a gente, tentando aumentar essa ideia, essa proposta do papel da IA, a gente lançou uma especialização em IA para educação e cultura, que a gente espera disponibilizar vagas junto com a Fundação Itaú para 200 pessoas. E a inscrição oficial vai ocorrer em outubro. É isso, gente. Foco, humildade, coragem e compartilhamento. Obrigado. Fernando, eu já passo para o Fernando e você fecha o painel. Eu não vou falar mais nada. Só estou feliz de estar aqui, esperando que a gente tenha mais papo sobre isso, porque a gente precisa. E quem sabe, viu, Ig, fazer uma oficina de criação de agentes para nós. Eu acho fantástico isso. Isso nos potencializa, inclusive. Fernando, você fecha tudo. Tá bom. Não, o meu agente é parecido com o seu. Ele me ajuda, enfim, porque além de diretor no MEC, dar aula, publicar, ser músico profissional e
profissional não, quer dizer, amador ou quase profissional. Quero fazer uma mudança de carreira com o tempo. Resolvi fazer um MBA em Inteligência Artificial e Agentic AI, e aí ele me ajuda coletando informações novas nesse campo, enfim. Mas eu acho que o ponto que a gente precisa ter muita convergência, e nesse sentido eu gosto da ideia do IG. Educação, de fato, é algo muito amplo, porque quando a gente fala só de educação básica e educação superior, por exemplo, são dois focos muito diferentes, são duas questões muito diferentes. Na educação superior, que aqui pouco se falou, inteligência artificial já é algo presente há muito tempo. Hoje, em qualquer curso de graduação, em qualquer área, você não faz o curso de graduação sem ter alguma noção, pelo menos, de inteligência artificial e o uso de inteligência artificial para resolver diferentes problemas. Hoje não se faz nenhum curso de engenharia, seja qual engenharia for, sem que você aprenda a usar modelos de machine learning. Você não faz cursos na área de biologia, biotecnologia, sem saber fazer machine learning. Por quê? Porque a gente já usa na indústria, a gente já usa para construir conhecimento, inteligência artificial com diferentes aplicações, com diferentes propósitos do ponto de vista de produção científica. Então, na educação superior, tem focos e questões que são muito diferentes da educação básica. Então, quando falar em educação, eu acho que a gente precisa, de fato, pensar nisso, pensar nesse foco melhor. E eu tendo até, e aí divergindo um pouquinho do IG, é pensar, sobretudo, a questão da qualidade da educação. E eu acho que a inteligência artificial ela tem um potencial muito grande de produzir melhorias efetivas da qualidade da educação prestada lá na ponta. E a gente precisa ter a coragem de experimentar e explorar isso. A gente precisa ter a coragem de experimentar, construir soluções e construir isso conjuntamente, porque não vai ser um esforço único, não vai ser o esforço de uma única rede, não vai ser o esforço de um único professor, de uma única universidade, muito pelo contrário, vai ser um esforço coletivo necessário para poder, de fato, aproveitar toda a potencialidade que essa tecnologia tem, aí sim, particularmente no campo da educação. Então, assim, eu queria um pouco encerrar nessa direção e, evidentemente, eu acho que todo o tema que aqui foi tratado não se encerra aqui, ele ainda precisa ser discutido, rediscutido, pensado, ter um momento de decantação e, claro, estamos à disposição para isso e acompanhar esse debate. Obrigado, gente.